Êxodo, capítulo 21. Estas são as leis que você deve promulgar. Quando você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará durante 6 anos. No 7º ano ganhará a liberdade. Se era solteiro quando chegou, deverá ir embora solteiro. Se era casado, deverá ir embora com a esposa. Se seu senhor der a ele uma esposa e ela tiver filhos e filhas, a esposa, filhos e filhas ficarão com o senhor. O escravo irá embora sozinho. Mas se o escravo disser: amo meu senhor, minha esposa e meus filhos, não quero minha liberdade, então seu senhor deverá apresentá-lo a Deus e furar a orelha do escravo com uma agulha grossa contra uma porta ou um batente, como sinal de que ele agora será escravo por toda a vida. Se um homem vender sua filha como escrava, ela não ganhará a liberdade depois de 6 anos como o homem. Se ela não agradar ao seu senhor, a família dela deverá comprá-la de volta. Seu senhor não terá o direito de vendê-la a estrangeiros, pois não cumpriu sua palavra para com ela. Se a entregar a seu filho, deverá tratá-la como filha. Se ele se casar com outra mulher, ela não perderá seu pleno direito às refeições, às roupas e às relações conjugais. Se ele omitir alguma dessas coisas, ela ganhará sua liberdade. Se uma pessoa agredir outra e causar a morte dela, a pena será a morte. Se não houve intenção de matar, e o que aconteceu foi um acidente, um ato de Deus, separarei um lugar no qual o homicida poderá se refugiar. Mas se o homicídio foi premeditado, arquitetado com maldade, então deverão levá-lo, mesmo que seja do meu altar, e matá-lo. Se alguém agredir seu pai ou sua mãe, a pena será a morte. Se alguém sequestrar uma pessoa, a pena será a morte. Não importa se a pessoa foi vendida ou se ainda está de posse dele. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, sua pena será a morte. Se acontecer uma briga e alguém atingir outra pessoa com uma pedra ou com o próprio punho e a pessoa ferida não morrer, mas ficar presa à cama e depois se recuperar, podendo andar de muletas, aquele que a feriu estará livre, mas será obrigado a indenizá-la pela perda de tempo. Ele será o responsável por sua completa recuperação. Se um proprietário agredir com um pedaço de pau seu escravo, seja homem, seja mulher, e ele morrer no local, o escravo deverá ser vingado. Mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não deverá ser vingado, pois é propriedade do seu senhor. Se durante uma briga, uma mulher grávida for agredida e perder o bebê, mas não se ferir, o responsável deverá pagar a compensação exigida pelo marido. Mas, se houver outro ferimento, vocês deverão dar vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, machucado por machucado. Se o proprietário ferir o olho de um escravo ou escrava, causando cegueira, deverá dar a ele ou a ela a liberdade por causa do olho. Se quebrar o dente de um escravo ou escrava, a liberdade terá de ser concedida por causa do dente. Se um boi chifrar um homem ou mulher até a morte, o boi será apedrejado. A carne não será consumida, mas o proprietário do boi sairá livre. Mas se o boi era conhecido por suas chifradas, e seu dono, mesmo sabendo disso, não tiver tomado nenhuma providência para evitar a situação, e o boi matar um homem ou mulher, o boi será apedrejado, e o dono condenado à morte. Se for aceito o pagamento de um resgate em vez da morte, ele deverá pagar integralmente, como se fosse um resgate por sua vida. O mesmo julgamento se aplica no caso de um filho ou filha que tenha sofrido o ataque do boi.
Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, deverão ser pagos 30 siclos de prata ao senhor do escravo, e o boi será apedrejado. Se alguém tirar a tampa de uma cisterna ou cavar um buraco, deixando-o aberto, e um boi ou jumento cair dentro dele, o dono da cisterna deverá pagar o valor do animal ao seu proprietário e poderá ficar com o animal que morreu. Se o boi de uma pessoa ferir o boi de outra e o animal morrer, o dono deverá vender o boi vivo e dividir o preço obtido. Deverá também dividir o animal morto. Mas se o boi era conhecido por suas chifradas e o dono, sabendo disso, não tomou providência para evitar aquela situação, ele deverá pagar boi por boi, mas poderá ficar com o animal que morreu. Êxodo, capítulo 22. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, o ladrão deverá pagar 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão for apanhado arrombando e for atingido e morrer, não haverá culpa pelo sangue derramado. Mas se isso acontecer depois do amanhecer, haverá culpa pelo sangue derramado. O ladrão deverá restituir tudo o que foi roubado. Se não tiver condições de pagar, deverá ser vendido como escravo para pagar o que roubou. Se for pego em flagrante com os bens que roubou, se o boi, o jumento ou a ovelha ainda estiverem vivos, o ladrão pagará em dobro. Se alguém levar seus animais para pastar num campo ou numa vinha, mas deixá-los soltos, e eles forem pastar no campo de outra pessoa, a restituição deve ser feita com o que há de melhor no campo ou na vinha do dono dos animais. Se houver uma queimada e o fogo se espalhar para a vegetação e queimar os feixes de trigo ou o trigo plantado, ou mesmo todo o campo, aquele que causou a queimada deverá arcar com os prejuízos causados. Se alguém der ao próximo dinheiro ou qualquer outra coisa para guardar em lugar seguro, e isso for roubado da casa dele, o ladrão, caso seja apanhado, deve fazer restituição em dobro. Se o ladrão não for apanhado, o proprietário será levado diante de Deus para que se determine se foi ele quem se apoderou dos bens do próximo. Sempre que alguma coisa for roubada, quer sejam bois, quer jumentos, quer ovelhas, quer roupas, qualquer coisa de que alguém sinta falta e cuja posse reivindique, dizendo, é meu, ambas as partes devem comparecer perante os juízes. Aquele que for considerado culpado pelo juiz deverá pagar em dobro ao outro. Se alguém entregar um jumento, um boi ou qualquer animal a outra pessoa para que ela o guarde em segurança, e o animal morrer ou ficar ferido, ou se for perdido sem a presença de testemunhas, os dois deverão fazer um juramento diante do Eterno para decidir se houve apropriação indébita. O dono deverá aceitar isso, e nenhum prejuízo será compensado. Mas se houver acontecido um roubo, o dono deverá ser indenizado. Se o animal foi despedaçado por animais selvagens, o animal despedaçado deverá ser apresentado como prova, e não se pagará prejuízo algum. Se alguém tomar emprestado um animal do seu próximo, e o animal for ferido ou morrer na ausência do dono, então o prejuízo deverá ser ressarcido. Mas não haverá indenização se o dono estiver presente. Se tiver contratado o animal, o pagamento cobrirá o prejuízo. Se um homem seduzir uma virgem que não esteja prometida em casamento e se deitar com ela, deverá pagar o preço do dote e casar-se com ela. Mas se o pai da moça não quiser entregá-la, o homem mesmo assim pagará o valor do dote das virgens. Não permitam que uma feiticeira continue viva. Quem tiver relações sexuais com um animal receberá pena de morte.
Quem oferecer sacrifício a algum Deus que não seja o Eterno, deverá ser morto. Não maltratem, nem se aproveitem dos estrangeiros. Lembrem-se de que vocês já foram estrangeiros no Egito. Não tratem mal os órfãos e as viúvas. Se fizerem isso e eles clamarem a mim, podem ter certeza de que os ouvirei, e minha ira cairá sobre vocês. Minha fúria trará espada contra vocês, e suas esposas se tornarão viúvas, e seus filhos órfãos. Se emprestarem dinheiro a alguém do meu povo, a qualquer um que seja menos favorecido que vocês, não sejam impiedosos, não cobrem juros extorsivos. Se pegarem a capa do próximo como garantia, devolvam-na antes do anoitecer. Pode ser que seja a única coberta que ele tem. Com que outra coisa iria se agasalhar para dormir? E se eu ouvir seu próximo clamando por causa do frio, irei intervir a favor dele, porque tenho compaixão. Não pronunciem maldição contra Deus, nem amaldiçoem seus líderes. Não sejam avarentos quando seus barris estiverem cheios de vinho. Consagrem a mim seu primeiro filho. Façam o mesmo com relação ao gado e às ovelhas. As primeiras crias devem ficar 7 dias com a mãe e depois ser entregues a mim. Sejam santos por amor a mim. Não comam carne que é dilacerada e encontrada no campo. Ela deve ser dada aos cães. Êxodo, capítulo 23. Não passem adiante falatórios maliciosos. Não se associem com o perverso para prestar falso testemunho. Não sigam a multidão na prática do mal, e não deem testemunho mentiroso numa disputa, apenas para agradar a multidão. E não sejam parciais num processo só porque uma das partes é pobre. Se vocês encontrarem perdido o boi ou o jumento que pertence a seu inimigo, levem o animal de volta para ele. Se virem o jumento de alguém que odeia vocês, caído sob o peso da carga, não passem direto nem o abandonem. Ajudem o animal a se levantar. Quando houver uma disputa que envolva os pobres do meio em que vocês vivem, não cometam nenhuma injustiça contra eles. Fiquem longe das falsas acusações. Não colaborem com a morte de gente inocente e de pessoas de boa índole. Não posso aceitar a ideia de o perverso sair impune. Não aceitem suborno, porque ele cega os olhos que enxergam com perfeição e distorce as palavras de quem diz a verdade. Não se aproveitem do estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Plantem durante 6 anos e façam as colheitas. Mas no 7º ano, deixem a terra descansar, para que os pobres que vivem no meio de vocês possam comer dela, e que os animais selvagens comam o que eles deixarem. O mesmo se aplica às vinhas e olivais de propriedade de vocês. Trabalhem durante 6 dias e descansem no 7º, para que seu boi e seu jumento possam descansar, e para que seu escravo e os estrangeiros que trabalham para vocês também tenham o descanso necessário. Ouçam atentamente tudo o que digo. Não percam tempo dando atenção a outros deuses, nem mesmo pronunciem o nome deles. Vocês devem realizar para mim 3 festas todo o ano. Na primavera, façam a festa dos pães sem fermento. Vocês comerão pão sem fermento durante 7 dias, no período estabelecido do mês de Abibe, como já ordenei. É o mês em que vocês saíram do Egito. Ninguém deve comparecer diante de mim com as mãos vazias. No verão façam a festa da colheita,
que é quando aparecem os primeiros resultados da produção agrícola. No outono, passam a festa das safras, no fim da temporada, que é quando se contabilizam as safras obtidas durante o ano. 3 vezes por ano, todos os homens devem se apresentar diante do Senhor, o Eterno. Não me ofereçam o sangue de um sacrifício junto com alguma coisa que contenha fermento. Não mantenham até amanhã do outro dia a gordura das ofertas apresentadas na minha festa. Tragam à casa do Eterno o melhor da produção do ano. Não cozinhem o cabrito no leite de sua mãe. Estejam prontos. Estou enviando o meu anjo à frente de vocês para protegê-los durante a viagem e para conduzi-los ao lugar que preparei para vocês. Não façam pouco caso dele, mas obedeçam às suas ordens. Não se rebelem contra ele. Ele não vai tolerar rebelião alguma, pois está agindo sob minha autoridade. Mas se obedecerem a ele e fizerem tudo o que digo, serei inimigo dos inimigos de vocês e lutarei contra eles. Meu anjo irá adiante de vocês e os conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, que eu eliminarei da terra. Portanto, não adorem, nem sirvam os deuses deles. Não adotem nenhum de seus costumes, porque vou fazê-los desaparecer da face da terra, assim como vou pôr abaixo os seus símbolos fálicos de pedra. Quanto a vocês, sirvam ao Eterno, e Ele abençoará sua água e seu alimento. Eu livrarei vocês das doenças. Não haverá abortos nem mulheres estéreis na terra em que vocês habitarem. Farei que tenham uma vida plena ali. Enviarei meu terror à frente de vocês, e deixarei em pânico aqueles de quem vocês se aproximarem. Vocês verão seus inimigos pelas costas, pois eles vão fugir. Enviarei desespero à frente de vocês. Os heveus, os cananeus e os hititas serão tirados do caminho. Não me livrarei deles de uma só vez, para que a terra não seja tomada pelo mato e pelos animais selvagens. A remoção deles será feita pouco a pouco, enquanto vocês plantam e colhem, e assim vão se apoderando da terra. Farei que suas fronteiras se estendam desde o Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo, e desde o deserto até o rio Eufrates. Estou entregando em suas mãos todos os habitantes daquela terra. Minha ordem é que vocês os expulsem de lá. Não façam nenhum acordo com eles, nem com os deuses deles, porque eles não ficarão no mesmo território que vocês, justamente para que não induzam vocês a cometer o pecado de adorar os deuses deles. Fiquem atentos, porque esse perigo é real. Êxodo, capítulo 24. O Eterno disse a Moisés: Subam ao monte até a presença do Eterno. Você, Arão, Nadab, Abiú e as 70 autoridades de Israel. Mas eles devem adorar de longe. Apenas Moisés deve se aproximar do Eterno. Os outros devem manter distância. Já o povo não deve subir ao monte de forma alguma. Moisés comunicou ao povo tudo o que o Eterno tinha dito, repetindo todas as regras e regulamentos. E todos responderam a uma só voz: Faremos tudo o que o Eterno disse. Em seguida, Moisés registrou por escrito as instruções do Eterno. Na manhã seguinte, ele acordou bem cedo e ergueu um altar ao pé do monte, construído com 12 colunas de pedra que correspondiam às 12 tribos de Israel. Também instruiu alguns jovens israelitas na apresentação de ofertas queimadas e ofertas de paz com touros.
Moisés usou metade do sangue para encher algumas bacias e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, pegou o livro da aliança e fez a leitura dele diante do povo, que escutou tudo com muita atenção. Eles disseram: "Faremos tudo o que o Eterno disse. Sim, vamos obedecer." Moisés aspergiu sobre o povo o restante do sangue que estava nas bacias, dizendo: "Este é o sangue da aliança que o Eterno fez com vocês, segundo as palavras que acabei de ler." Em seguida, Moisés e Arão, Nadab e Abiú e as 70 autoridades de Israel subiram ao monte e viram o Deus de Israel. Ele estava de pé sobre um piso recoberto de pedras parecidas com safiras, que evocavam a pureza e o azul do céu. E as autoridades dos israelitas, mesmo tendo visto Deus, não morreram, e ainda comeram e beberam na presença dele. O Eterno disse a Moisés: "Suba mais para o alto do monte e espere por mim ali. Vou entregar a você algumas tábuas de pedra com as instruções e os mandamentos que escrevi para guiar o povo." Moisés, acompanhado de Josué, seu auxiliar, seguiu para o lugar indicado no monte de Deus. Moisés ordenou às autoridades de Israel: "Esperem aqui até que voltemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Recorram a eles se houver algum problema." Em seguida, Moisés subiu ao monte, que foi coberto por uma nuvem, e a glória do Eterno desceu sobre o monte Sinai. A nuvem cobriu o monte durante 6 dias. No 7º dia, o Eterno chamou Moisés de dentro da nuvem. À vista dos israelitas lá embaixo, a glória de Deus parecia um fogo que ardia no alto do monte. Moisés entrou na nuvem e subiu ao monte. Ficou ali 40 dias e 40 noites.